Caros irmãos, boa noite. É uma honra incomensurável estar aqui nesse púlpito. Há muitos anos atrás, eu passava ali pela rua e eu ouvia um hino maravilhoso aqui nessa igreja. Eu tinha 16 anos de idade. E o hino era o 396. E eu entrei nessa casa e ouvi aquele hino. E a mensagem daquele hino tocava profundamente no meu coração. E daí em diante eu passei a trilhar em um caminho inevitável na direção da cruz do nosso Senhor. E durante anos, depois da minha aceitação a Jesus, eu continuei na igreja, aprendendo da palavra, praticando a palavra, louvando ao Senhor. E a minha vida inteira, eu estava contente porque eu era um servidor da casa de Deus. E depois de muito tempo, quando eu trabalhava na Biopalma, na cidade de Moju, eu fui infectado com o vírus da Covid-19. E depois disso se sucederam 4 momentos dentro de um hospital. A minha internação durou 1 ano. Eu fiquei 138 dias entubado. E Deus colocou um anjo ao meu lado que me ajudou durante todo esse tempo. Eu quero apresentar para vocês a professora Valdenice Silva Ferreira, minha esposa, a quem Deus colocou ao meu lado, e ela ficou no hospital durante 1 ano comigo, cuidando de mim. E a quem eu sou muito grato, a Deus e a ela, por tudo o quanto Deus permitiu que ela fizesse por mim. Muito obrigado, meu amor, por você ter cuidado de mim. Pode sentar, obrigado. Meus irmãos, eu queria deixar para vocês compartilhar 4 momentos. O momento da angústia, o momento do confronto, o momento da morte e o momento sobrenatural do anúncio de Deus para a minha nova vida. Quando eu estava no início da doença, eu fiquei o dia inteiro em uma fila do lado de fora do hospital. Mas para que eu entrasse no hospital, alguém tinha que morrer. Porque não havia vagas. E à medida que ele mandava um carro entrar, saía alguém empacotado lá por trás do hospital para o necrotério do hospital. E aquilo machucava demais. Até que eu consegui entrar no hospital. E aí eu fui evoluindo, me colocaram na emergência. Da emergência me colocaram no quarto. E eu fiquei 3 dias no quarto. E eu já começava a asfixiar, com o pulmão completamente infectado. O sistema nefroclínico já falhava. Eu já comecei a perder a visão, a audição, não conseguia mais falar. E finalmente, quando eu só tinha 20% da capacidade respiratória, o meu médico, sem opção, resolveu me entubar. E eu fiquei entubado durante 138 dias. E a minha esposa ficou ao meu lado de 7 da noite às 7 da manhã, todos os dias. Porque ela precisava monitorar a tecnologia que me mantinha vivo. E por várias vezes eu resistia ao sedativo e eu conseguia ver alguns movimentos naquela sala. E as angústias foram aumentando. E quando eu saí do coma, eu lembrei de algo que o capelão daquele hospital me disse momentos antes de eu ser entubado.
eu lembrei que ele disse: olha ao seu redor. Você está dentro do melhor hospital da região. Você tem ao seu redor os melhores profissionais. Você tem a melhor tecnologia de tratamento. Você tem a melhor farmácia de toda a região. Você está muito bem assistido. Mas se você estiver confiando em tudo isso, nada disso vai adiantar. Se você não colocar a sua confiança naquele que mora além dos trovões, você não vai sair daqui. E foi o momento do confronto. Porque a minha vida inteira, eu pensava que eu era crente. E eu me vi naquele momento de confronto em que a minha confiança, o meu coração estava naquilo, naquele hospital, na tecnologia, nos profissionais, nos medicamentos mais modernos que eles tinham para me dar. Foi nesse momento que eu vi, eu preciso me converter. Talvez, dentre nós, há muitas pessoas que pensam que são crentes. Mas que é preciso que aconteça algo para que essas pessoas acordem. Para que elas possam sentir aonde está o seu coração. Depois desse confronto, vieram muitas noites de visões, de sonhos. E numa das visões que eu tive naquele lugar, havia um grupo de pessoas vestidas de branco, de joelhos, que elas clamavam pelo meu nome e apresentavam meu nome a Deus. Havia uns homens de preto que vinham todos os dias me levar para um julgamento, e aquelas pessoas de joelho clamavam por mim. E todos os dias aquele clamor vencia os homens de preto. Uma certa hora, eu me vi em uma plena escuridão. E esse foi o momento sobrenatural de tudo. Eu me vi em plena escuridão e eu não precisava mais respirar. Eu não sentia mais o meu corpo. Eu não fazia mais o movimento pulmonar de respiração. Apenas uma escuridão silenciosa. E nesse momento eu tive uma angústia muito grande. Eu fiquei me perguntando o que tinha acontecido comigo. E aí eu lembrei do que o capelão havia me falado. E então eu clamei ao meu Senhor. E eu perguntei a Ele se eu havia morrido. Se a morte era aquilo, aquela escuridão. Passaram-se alguns segundos e as luzes foram lentamente voltando à minha vista. Diante de mim havia uma parede e eu estava dentro de uma sala que aparentemente não tinha janelas nem portas. Mas à minha frente, de repente, apareceu uma porta. E daquela porta saíram duas crianças. Eu não sei por que eu penso que aquelas crianças eram anjos. Mas eu penso que aquelas crianças eram anjos. E elas não tinham a aparência que normalmente os anjos têm. Seres grandes, brancos, cabelos longos, não. Eram duas crianças negras. Um menino e uma menina. Dois adolescentes. E o garoto tinha um livro na mão. E ele abriu o livro e compartilhou com ela.
E eles disseram com o som de uma voz que jamais eu ouvi na minha vida. Um som indescritível. E eles disseram: para aqueles que não mais respiram, o Senhor, o Altíssimo, tem dado uma segunda vida. E naquele momento, eu abri os olhos e eu estava de volta no CTI. E havia uma enfermeira que falava alguma coisa e eu, com muita dificuldade, fui entendendo o que ela dizia. Ela dizia: minha vida, você acordou, minha vida, você acordou, minha vida, você acordou. E eu ficava me perguntando: quem é essa moça que fica me chamando de minha vida? E eu acordei, eu estava dormindo. Daí então se sucedeu uma série de lembranças e, por fim, eu consegui entender que eu estava dentro de um hospital. Mas eu não sabia por quê. E ao passar dos dias, eu fui conseguindo recuperar a memória, lembrei da minha esposa, lembrei que ela era minha esposa. E fui lembrando aos poucos, até que eu consegui lembrar que eu estava lá por causa da Covid. Mas o médico disse para ela que teria sido melhor se eu tivesse morrido, porque ela iria ter trabalho para o resto da vida, porque eu nunca mais ia enxergar direito, ouvir direito, não iria falar, não iria andar. Eu seria um molúsculo na mão dela o resto da vida. Mas, para a honra e glória de Deus, ela repreendeu a palavra. E aos poucos, lá dentro do CTI, ao longo de 8 meses, eu reaprendi a andar, reaprendi a falar, consegui resgatar boa parte da minha audição, apesar de ter tido a visão reduzida bastante, mas esse óculos me ajuda muito. E para a honra e glória do Senhor, toda aquela palavra que foi repreendida, ela se tornou ao contrário, e eu voltei a falar, voltei a ver, a ouvir e a falar. Na última consulta que eu fiz com a fonoaudióloga, ela colocou um aparelho pelas minhas narinas e olhou a minha corda vocal, minha garganta, e disse: é inexplicável o senhor está falando, porque o senhor não tem mais as cordas vocais. Não tem mais, não podia estar falando. Eu tenho mais de 200 pacientes do mesmo jeito que o senhor, e eles não falam. Como que o senhor está falando? E eu lembrei quando um homem cego estava pedindo esmolas, alguém perguntou para Jesus: Senhor, quem foi que pecou para aquele homem nascesse cego, o pai ou a mãe? E Jesus disse a ele: nenhum dos dois pecou. Aquele homem nasceu assim para que a minha glória se manifestasse nele. E a minha pergunta foi: eu pequei para que eu pudesse estar nesse estado? E alguém disse: irmão, haviam pessoas orando por você. Haviam pessoas clamando de joelhos pelo seu nome a Deus. Porque a oração muito vale por sua eficácia. Irmãos, não tenho eu mérito algum por Deus ter operado esse milagre. Mas o Senhor honrou a oração dos justos que dobraram o seu joelho e oraram por mim. E Deus honrou esses irmãos que oraram por mim. Eu apenas fui um objeto da glória manifestada de Deus por meio das orações. E eu tenho feito dessa palavra a força da minha vida. A oração muito vale por sua eficácia. E por causa das orações, hoje eu estou aqui. E eu quero prestar contas do que Deus tem feito na minha vida a todos que oraram por mim. E agradecer, porque eu sei que aqui tem pessoas que oraram por mim. Eu
já vinha pedindo ao pastor Benedito uma oportunidade de estar com os irmãos, mas a rotina da vida me tirou um pouco do curso e só agora eu pude vir até aqui. Eu sou grato à igreja por me ouvir, muito grato ao pastor por ter me dado essa oportunidade de estar aqui compartilhando essa glória de Deus que foi manifestada na minha vida. Eu morri e o Senhor me ressuscitou. E não só voltei a falar, mas eu também voltei a cantar. Aquela médica, se ela não se converter, poxa vida, que grande oportunidade ela vai perder. Porque ela pôde testemunhar um milagre diante dos olhos dela. E eu espero que ela venha refletir sobre isso. E venha um dia também a dar glórias a Deus pelo fato de eu ainda falar. Eu quero louvar o Senhor, porque Ele me deixou não só falar, mas cantar. E eu quero não só falar dEle, mas eu quero cantar a glória do Senhor. Amém? A força da minha vida é o Senhor, em quem me recearei. Se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim nele eu confiarei. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem falar comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por este estreito caminho. A minha alegria é o Senhor, que conheceu minha alma e não me desprezou. Esperando neste Deus que me fortalecerá, vencerei até o que for mais forte do que eu. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem falar comigo, povo meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por este estreito caminho que antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar, que antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar. A força da minha vida é o Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Pastor Márcio, já pode vir para cá? Venha para cá. Nós vamos aproveitar esse momento. Pode vir para cá. Nós já vamos orar pelo pastor Márcio, que vai ministrar a mensagem, né? E nós vamos orar pela sua sobrinha. Amém. A Gladys. Eu quero que a igreja fique de pé. Levante a mão para os céus. Deus fez um milagre na vida do José Guadalupe. Quando eu vi essa canção, quando você mandou para mim, eu só não lembrei, porque o timbre da sua voz era diferente. E aí perguntei para você: mas quantas vezes não ouvimos você cantando essa canção? Amém.
Quantas vezes você adorou com a gente ali na Lírio dos Vales? Amém. Trabalhamos junto na obra de Deus, evangelizando. Sim. Que alegria. Alegria. Me emocionou profundamente. Deus falou comigo. Amém. Querido Deus, louvado seja o teu nome pelo que tu és. Amém, sim. E pelas maravilhas que o Senhor faz, que traduzem da tua misericórdia, graça e misericórdia, Senhor, aleluia, e bondade do Senhor. Louvamos o Senhor pela vida do José Guadalupe, pelo anjo que o Senhor colocou ao seu lado como esposa, que tem sido esse instrumento na vida dele. Pai, usa e continua usando, mesmo sem cordas vocais, continua fazendo cantar para a glória do teu nome. Pai, nós te pedimos neste momento, pela vida da igreja, que juntamente, como num só espírito, estamos falando contigo, ó Deus, em favor da Gladys, aquela jovem senhora de 30 anos, Senhor, está num leito de hospital, assim como o José Guadalupe, como o Sérgio, como o Deoclésio, Francisco e muitos outros que passaram ali, ó Deus, em um leito de hospital no período da Covid-19. A Gladys, ó Deus, necessita que o Senhor estenda a tua mão neste momento. É um pedido. É o louvor ao teu nome. Nós queremos trazer a Gladys para testemunhar o milagre que o Senhor fez neste momento, enquanto estamos orando a ti pela vida dela, Senhor. Aceita este cântico como louvor ao teu nome. Receba como oferta suave nas tuas narinas, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Tua palavra diz, quando orades, credes que recebestes e assim será. Nós cremos, recebemos, adoramos ao Senhor e vamos aguardar o momento desta informação, Senhor. Em nome de Jesus. Apresentamos também o pastor Márcio, teu servo, Senhor, que vai ministrar a tua palavra nesta noite, no poder do Espírito Santo. Amém, Senhor. Não deixa que ninguém, Senhor, fique inquieto, mas que mantenha o coração aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.